sabe, eu não conseguia fazer aquele roteirinho para poder trazer para os irmãos. E consegui gravar. E quando eu voltei se eu não me engano, na quarta-feira, que eu orei e falei: "Deus, já foi 3 dias que eu tentei estudar e eu não consegui estudar. Nada vem na minha cabeça, eu não consigo entender, eu não consigo fazer nada", e eu pensei: "Por que não? A mesma palavra que ardeu antes, por que não é ela?". E eu comecei a abrir o Word aqui, fiz um roteirinho e eu consegui desenvolver muito ela. Eu queria que os irmãos entendessem e refletissem muito nessa palavra. A minha palavra ela procede de 3 perguntas básicas. E a primeira eu pergunto para os irmãos: qual é a função da Bíblia no mundo? Alguém saberia me responder? A função da Bíblia? Tu Isso, perguntou? isso. Qual é a função dela? Porque a Bíblia é atemporal, ela serve para tudo na nossa vida. Se a gente está triste, se a gente está inspirado, quer fazer uma coisa para Deus, se a gente se a gente precisa de alguma coisa, a gente sempre consulta a Bíblia. Então, realmente, qual é a função dela no mundo? Por que ela existe? Alcançar, alcançar a humanidade, né, de uma forma geral, através da sua palavra revelada. É Deus se revelando ao homem, através da sua palavra. Isso. Isso mesmo, só que eu estava pesquisando e como ela abrange diversas coisas, eu estava vendo o que que ela representa, assim, quais são as principais funções dela no mundo, porque não tem como a gente trazer uma palavra sem entender o que que significa, da onde que estamos tirando. Aí eu pesquisei e eu descobri que existe 8 principais funções da Bíblia. A primeira delas é a fonte de orientação espiritual. É a palavra que orienta o cristão ao caminho destinado a ele. É a palavra de Deus para nós, os cristãos. A segunda é a base de fé e crença. Ela é representada pela essência do cristianismo, o que que ela realmente é, né. E eu estava pensando: "Pô, é base de fé e crença, o que que é crença, o que que é fé?". Aí eu continuei pesquisando, aí eu fui pesquisar o que que é realmente a crença. A crença, ela deriva do latim credere, que em português significa crer. Ela é sinônimo de convicção designada a uma disposição que o indivíduo tem para admitir ou aceitar algo, para aderir a uma opinião ou a uma doutrina ou a uma ideologia. Show de bola. E agora o que que é a fé? Aí que vem o maior ponto que a Bíblia toca. Eh, Se você pegar o significado da fé pelo dicionário, a fé a palavra significa confiança, crença e credibilidade. A fé é um sentimento total de uma crença em algo ou alguém, ainda que não haja nenhum tipo de evidência, ou seja, nada que comprove a tal veracidade daquilo, ainda por sim cremos. Aí, pô, beleza. Foi aquilo que eu vi que os homens descreveram que realmente é a fé. Mas o que que a Bíblia diz sobre a fé? A fé, se a gente for pesquisar em Hebreus 11:1, a Bíblia diz assim: "A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem". Ou seja, é o fundamento principal que o cristão deve ter. É aquilo que move o cristão, é aquilo que nós devemos crer sem ver. Até porque, uma vez eu estava vendo um debate de um cristão e ele diz assim, e, e eu acredito muito, o que é? Todo ateu diz o seguinte: mostre-me a mim o Deus que você serve e assim eu acreditarei. Se fosse assim, todo ateu também seria crente. Todo ateu iria ser salvo. Mas nem sempre é assim. Primeiro, devemos ter fé naquilo que não cremos, porque assim adoramos dele em verdade. E posteriormente, Deus se revelará a nós. Aí sim podemos ver a imensidão de que Deus é. E passando para o terceiro ponto, é história religiosa e cultural. Isso é uma função que a Bíblia tem de mostrar como o povo de Israel vivia, como era o que eles comiam, o jeito que eles se portavam, eh como era a cultura israelita. Uma das funções foram essas. A quarta função
ela serve de inspiração e conforto. Serve para manter a esperança, não desanimar o servo de Deus e manter o seu filho no caminho certo. Seja animando e confortando o coração em momentos de dor e ansiedade. É uma coisa que a Bíblia faz e sempre quando, não sei se lembram, quando aconteceram com os senhores, que quando a gente tem ansiedade de uma coisa que vai acontecer, quando temos preocupação, que às vezes o filho sai de casa para ir para uma festa e a mãe fica preocupada, se Deus, se acontecer algo com meu filho, Jesus, tenha misericórdia dele. Mas quando lemos a Bíblia, sabemos que há tempo para todas as coisas. E assim, reconforta o nosso coração, seja na ansiedade, na preocupação de alguma coisa, enfim. Pulando para agora a quinta parte, quinta função que a Bíblia representa para nós, para o nosso mundo, que é a base de ética e moral. Ela fala sobre como um filho de Deus deve ser, ensinando sobre amor, justiça, compaixão e caridade. Quem não lembra de Deus que a maior coisa que ele dizia era amor? Deus prega muito o amor. Devemos amar nosso próximo como a nós mesmos. O amor é aquilo que move o coração de Deus. É aquilo que mais ele quer, que você tenha amor pelo próximo. A próxima, o sexto ponto, é unidade religiosa. Isso podemos ver na hora da Santa Ceia. Tá, vamos lá. O que é uma unidade religiosa? Por que eu disse isso? Ela é um ponto de referência para comunidades religiosas e que fornece base comum de reflexão e práticas espirituais. Ou seja, ela diz sobre a unidade, entendeu? A união dos irmãos. Se pegarmos no dia da nossa Santa Ceia e prestarmos atenção, ela fala muito bem assim, antes de, de cear, esperarmos uns pelos outros. Mas caso algum tenha fome, que come em casa. Ou seja, ele remete à parte da união. Quem não lembra daquele ditado que juntos somos mais fortes? A união faz a força. Então, uma coisa que o cristão deve entender, que a Bíblia diz muito, é a união dos nossos irmãos. Sempre mantemos unidos. É só você reparar que agora, nesse exato momento, estamos em uma live. Estamos unidos. Por mais que estejamos longe um do outro, estamos unidos. Estamos cultuando a um só Deus. É simples, é só entender isso. Agora eu vou pegar um pedaço da Bíblia que se encontra em 1 Coríntios 1:10, que diz assim: Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não hajam divisões entre vocês. Antes, que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Ou seja, representar a união. Antes de você criticar o seu irmão, entenda o que ele diz, para que possamos viver em união. A união, ela faz a força. A união é que Deus mais diz. Enfim, passando para o sétimo ponto, que é o estudo acadêmico. É usado como objeto de estudo acadêmico nas áreas de teologia, história, literatura e arqueologia. O oitavo ponto é a oitava função que a Bíblia tem também e que muita gente corre para poder assistir, que é a inspiração literária. É uma inspiração que a Bíblia dá para criações de algumas obras. Quantas vezes provavelmente você não correu para poder assistir o, o Jesus lá na Record? Quantas vezes você não foi lá para ver o filme de Jesus, entender um pouco mais sobre a história dele? Isso é algo fenomenal que a Bíblia também tem esse grande ponto. Agora, passando para a segunda, e essa aqui, eu acho que devemos guardar muito bem no nosso coração. A segunda pergunta, eu queria que alguém me respondesse enquanto eu bebo um pouquinho d'água, porque eu estou com sede. Quem gostaria de ter uma vida abençoada? Alguém pode me responder, por favor? Alguém pode dizer como que a gente pode ter uma vida abençoada?
Alguém pode abrir o microfone e falar? Uma vida é você começar tendo comunhão com Deus, o adorando, louvando, crendo que para Ele tudo é possível. Você vai ser abençoado em cada passo. Botou Jesus na frente. Colocar Deus na frente de tudo. Ser Com obediente, certeza. ser obediente à sua palavra, né? Os seus preceitos. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Show de bola. Todas essas estão certas. Eu fui olhar no livro da Bíblia que todo mundo abre, e provavelmente quando a gente pensa em ter uma vida abençoada, a gente pensa só o quê? Estudar as coisas do mundo e conseguir aplicar isso para poder conseguir grandes frutos. Sempre pensamos nisso. Mas Deus não fala isso. Deus não fala isso, né? O que Deus fala? Lá em Salmos 128, do 1 ao 6, ele diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das suas mãos, feliz serás e terá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira, à roda da sua mesa. Eis que assim será abençoado um homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da sua vida, e verás e verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. É simples. Deus só fala duas coisas para poder inspirar nós. Só precisamos de duas coisas: temer a Deus e o segundo ponto é seguir os seus caminhos. Não tem 3, 4, 5, não existe. Tudo que provém disso é derivado. Buscar a Deus parte do caminho de um cristão. Buscar a Deus é parte desse caminho. Temer a Deus é o principal, porque se não tememos a Deus, porque tentamos caminhar no caminho dele. O que é temer? Temer é você acreditar, é ter fé que sem ele nós não somos nada. É simples. O caminho do cristão é o quê? É você ir para a igreja para adorar, cultuar. Você tá na sua casa, orar todo dia. É você buscar a palavra de Deus, entender um real significado pelo que você passou no dia anterior, no seu dia, do que você esteja passando. Isso tudo faz parte do caminho de Deus, de um cristão. Agora, eu vou falar, voltando um capítulo anterior, que é de Salmos 127, falamos pelo 128, agora o 127, ele afirma novamente a mesma coisa. O Salmo 127, do 1 ao 5, diz assim: Senhor, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar sobre a tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Agora ele está reafirmando o que eu disse atrás. Bem-aventurado o homem que enche dele a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Quando você enche a sua vida, ou seja, vai à igreja, busca ele, entendeu? Pergunta a ele tudo o que você precisa. Qualquer proposta que é feita a você, se ela é boa, Deus mostra. Se ela é ruim, Deus mostra. Então é simples. É só buscar mais a Deus, que ele vai mostrar o certo e o errado e o que você precisa fazer. Não há outro caminho. Agora, a última pergunta que eu gosto muito e foi o que eu falei lá na segunda vez que eu tive a oportunidade lá na igreja. E eu queria fazer esse debate com os senhores. Deus dá bênção ou dá oportunidade? Alguém pode me dizer?
Oportunidade. Pode me dizer um exemplo do porquê oportunidade e não bênção? Eu acho que um dos maiores exemplos, Gabriel, é o ladrão da cruz, né? Teve a oportunidade e recebeu a bênção. Exatamente. Exatamente. Deus, se parar para perceber, a própria oportunidade de qualquer coisa é uma bênção, certo? Então, a oportunidade Deus dá sempre. Dá sempre. Se você está enfermo e vai parar numa cama de hospital, você está lá por quê? Só porque você deu mole e não se cuidou? Não, nem sempre é assim. Você tem a oportunidade de pregar para alguém. Você ganhou um dinheiro por uma ação injusta lá que aconteceu contigo. Aí você recebeu o dinheiro, o que você fez com ele? Qual a oportunidade que você teve? Abençoou alguém? Essa é a pergunta que eu faço. Aí entrando agora na mensagem, se alguém quiser abrir, se encontra em Mateus 25, do 14 ao 30. E eu vou ler para os irmãos aqui, rapidinho, para a gente não perder muito tempo, que diz assim: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os teus servos e entregou-lhes seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo qual a sua capacidade. E se ausentou da terra, para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera um, e cavou, mas o que receberá um foi e cavou na terra, escondendo o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos, que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: bem está, bom e fiel servo. Sobre pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conheci-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntais onde não espalhaste. E atemorizado escondi na terra o seu talento. Eis, aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor, disse-lhe: Mau e negligente servo, sabeis que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalheis? Devias ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberias o meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Dentre essa palavra, para fechar, né? Foi um pouquinho rápido, mas ela afirma muito que Deus dá dons para gente. Desde o início, ele deu os dons. Quando percebemos essa palavra, podemos entender que o Senhor deu a cada qual segundo o seu conhecimento. Se ele entregasse 5 talentos ao que entregou 1,
ele teria escondido os 5 na terra. Se ele entregasse um talento ao que tiver 5, o que entregou 5, o que receberia 1 teria feito 2, não teria alcançado o mais ainda. E o que receberia 5 ali, esconderia na terra. Ou seja, você recebe um dom, seja grande ou pequeno, se você esconder na terra, você está escondendo aquilo que Deus te deu. Eu queria também fazer um link com um vídeo, uma pregação do André Fernandes, que ele disse assim, ele disse sobre uma jogada de pôquer chamada all-in. Aí ele faz uma analogia com pôquer e com o que Deus quer. Quando estava lá quando o povo de Israel estava no deserto, eles ganhavam maná e guardavam maná, certo? Quando o povo de Israel fazia isso, o maná apodrecia, mas sabe o que eles diziam a Deus? Eles diziam assim, ó, você me deu, mas eu tenho medo do amanhã, e eu vou guardar isso, eu não confio em ti. E quando você pega as coisas de Deus, não guarda, e você utiliza essa bênção para alguma coisa, você está dizendo o seguinte, eu vou apostar tudo o que eu tenho em ti, Deus. Você me deu, você me colocou naquele lugar, mas você me deu o talento para poder pregar. Então eu vou usar isso para beneficiar e engrandecer o nome do Senhor. Então, quando você pega todas as suas fichas e você aposta em Deus, você está dizendo o seguinte, não importa o que aconteça amanhã, Deus, eu acredito em tu e farei tudo por ti. Você é o meu único Pai. E é essa passagem que eu queria deixar para a reflexão dos senhores. Foi um pouco rápida, mas foi isso. Se alguém tiver alguma dúvida, eu, por favor, peço que os irmãos me questionem, porque questionando, eu com certeza vou crescer mais ainda. Alguém quer acrescentar, quer perguntar alguma coisa? Não? Gabriel, você está de parabéns, glória a Deus. Verdadeiramente, Deus falou aos nossos corações na tarde desse dia. Eu aprendi, eu cresci em graça e conhecimento através dessa palavra que Deus nos trouxe. Glória a Deus, oportunidade. Isso não vai sair do meu coração durante essa semana, né? Com certeza estará falando ao meu coração essa semana, que Deus de verdade nos dá oportunidades, né? E todas as oportunidades que o Senhor nos dá é para que o nome dele seja glorificado em tudo na nossa vida e que tudo que nós venhamos a fazer de verdade tem que se fazer como se estivesse fazendo para o Senhor. Né? Todo o trabalho das nossas mãos, né? Todo louvor, toda adoração é para o nosso Senhor. Então, hoje o Senhor falou profundamente ao meu coração, espero que tenha falado ao coração de todos vocês também, que nós venhamos nessa semana pensar em todas as oportunidades que o Senhor tem nos dado, né, para pregar o evangelho, para cumprir essa ordem que o Senhor nos deu, ide por todo mundo e anunciar as boas novas, né? Será que nós estamos fazendo isso ou será que nós estamos enterrando esse talento, achando que a salvação, eu já herdei a salvação, eu já ganhei a salvação e isso basta? Não, isso não basta, né? O Senhor quer que eu compartilhe, que eu divida essa bênção com alguém, com o meu próximo, e o meu próximo pode estar aqui dentro da minha casa, o meu próximo pode estar aqui na minha rua, pode ser o meu vizinho, pode ser no meu trabalho, pode ser alguém que está precisando tanto ouvir, né? Você somente dizer, olha, Jesus te ama, Jesus tem um plano na sua vida, porque o Senhor tem de verdade um plano para todo ser humano, para todo ser humano que ele criou, né? Ele tem um plano de salvação, então que a gente possa ser usado pelo Senhor
para poder estar levando, né, a palavra de Deus, para poder ser um instrumento de Deus e aproveitar todas as oportunidades que o Senhor nos dá, tá bom? Que o Senhor possa abrir os nossos olhos, né, os nossos olhos, para que a gente veja, para que a gente consiga discernir, né, as oportunidades que o Senhor está nos dando, que nós não sejamos cegos de entendimento, mas que o Senhor venha nos dar discernimento para poder entender com quem o Senhor quer falar, a quem o Senhor quer nos levar para falar a mensagem dele de paz, de amor, de fé e de esperança. Gabriel, meus parabéns, que o Senhor continue te usando, que você continue sendo, né, um instrumento de Deus, aproveitando a oportunidade como você aproveitou, né, a oportunidade te foi dada, né, e você aproveitou essa oportunidade para estar anunciando essa palavra gloriosa. Eu quero saber se a nossa querida irmã está com a mãozinha ali levantada, quer falar? Oi, boa tarde. Boa tarde. Está aqui pela primeira vez, a gente está aqui junto com a Vera, né? Nós paramos para poder assistir a live, foi bem edificante. Mas o que eu queria falar é exatamente o que a Beth... Os nossos dons, para que a gente não viva assim como aquele que ganhou um dom e simplesmente guardou, escondeu ele com medo. Mas que a gente verdadeiramente possa buscar em Deus e Deus quer de cada um de nós. É verdade. Para cada um de nós possa viver, buscar em Deus esse propósito, sabe? Porque a palavra de Deus, como a Beth falou, não foi nos ensinada para que a gente guarde, mas para que a gente ensine, para que a gente leve, e seja da forma que for. Cada um tem, né? Uns têm um dom da palavra, outros têm um dom de louvor, outros têm um dom de viver e falar, viver e explicar com a própria vida, sabe? Tem pessoas que não têm tanto conhecimento, tanto entendimento de como fazer, né? Eu tenho vivido muito, é só um testemunho que eu quero dar, eu tenho vivido muito isso com a minha mãe. A minha mãe estuda, e a minha mãe ela tem dislexia, então ela tem muita dificuldade de aprendizado, mas toda a oportunidade que a minha mãe tem de estar falando, de estar vivendo, de estar dando os testemunhos dos milagres que ela tem vivido, ela tem falado. E isso tem feito diferença na nossa casa, tem feito diferença na nossa família. Eu sendo alcançado, eu tenho minha tia sendo alcançada, o meu tio foi batizado no leito, ele estava muito malzinho, já não estava respondendo muito aos medicamentos e aos tratamentos, e para a honra e glória do Senhor, ele aceitou ser batizado, tudo vivo da forma, do jeito, e Deus vai dar um dom, uma capacidade a cada uma de nós, que a gente não precisa buscar o que o outro tem, mas é de nós, sabe? E não olhar aquilo, mas fulano faz desse jeito. Não, mas o meu jeito é esse de fazer, porque é dessa forma que Deus tem me ensinado, é dessa forma que Deus tem me preparado. Amém? Que a gente não venha ter vergonha, não venha ter medo, porque a coragem, a determinação, a disposição de fazer acontecer vem de Deus. É Ele que nos capacita. E foi ótimo a live, viu? Glória a Deus. O líder do Gabriel quer falar? Eu me esqueci o nome dele. Maicon. Boa tarde, gente. A paz do Senhor para todos vocês. Só quero dizer que estamos muito felizes, primeiro, em participar desse projeto tão abençoador, né, através da vida do nosso jovem Gabriel e da família, né? A irmã Verinha, que é a mãe dele, que nós temos um carinho enorme. E eu fiquei muito feliz em ver o Gabriel com essa autoridade que o Senhor impôs sobre a vida dele e está ministrando essa palavra poderosa aos nossos corações aqui nessa tarde. É motivo de muito orgulho para nós. E o Gabriel, a gente já tem visto, né, o crescimento dele, o elevo dele espiritual dentro da congregação, e é motivo de muita alegria, tanto para mim quanto para todos que vivem à volta do Gabriel. Então, quero te parabenizar, jovem Gabriel, você é uma bênção, a tua família é uma bênção. Amém? Glória a Deus. Alguém mais quer falar? Alguém? Então eu quero... Oi. Antes de fechar, eu queria falar um pouco do testemunho, porque foi a minha volta para Deus, que me fez ler mais essa parte da Bíblia. Glória né? a Deus.
Assim, todo mundo é minha família aqui, só que nem todo mundo sabe o que aconteceu realmente na minha vida. Há muito tempo, quando eu ainda estava trabalhando lá no Aretê, eu sempre acordava cedo e ia trabalhar de manhã, bem cedinho mesmo. Eu pegava, no início pegava 8, só que aí depois foi para 7 da manhã que eu pegava lá em Búzios. Aí o que acontece? Eu gostava de chegar cedo, né? Minha mãe sempre reclamava disso, para poder organizar as coisas que eu tinha. Às vezes tinha concretagem, eu tinha que contar a armação porque eu não contei no dia anterior. E eu sempre chegava sempre cedo, saía 4 da manhã, mais ou menos, para poder chegar lá. Aí minha mãe nem me via, mas enfim. Quando as coisas acontecem na nossa vida, eu vejo como sempre sendo uma oportunidade. Por que isso? Nesse, é, num certo dia, eu estava parado, estava tendo obra lá na estrada. Eu parei com o meu carro, quando eu era cristão, eu estava escutando música lá, parado no trânsito, esperando para poder liberar para poder ir trabalhar. Aí parou um carro atrás de mim e ficou. O carro da minha frente saiu, né? Cortou todo mundo e foi embora. Eu puxei meu carro para frente e aí que aconteceu o primeiro problema. Eu puxei meu carro para frente, o rapaz de trás veio, chapou na minha traseira. Foi a primeira batida que eu tive de carro. Aí eu olhei assim, caraca, o que eu vou fazer? Liguei pro meu pai, falei, pai, o que eu tenho que fazer? Primeira batida e tal. Enfim, aí fui embora, tranquilo, contei pro pessoal lá do trabalho, né? Que eu até cheguei atrasado nesse dia, contei pro pessoal do trabalho o que tinha acontecido. Aí virou uma pessoa para mim, falou assim mesmo, ele não é cristão, tá? Até contei isso pra minha mãe. Ele chegou para mim, virou para mim, Gabriel, pô, cara, você sai fazendo essas coisas, cara, você sabe que lá no fundo isso não é para você. Você sabe que isso não é para você. Aí ele não é cristão, para mim tá falando uma coisa assim, sei lá, vai que tá profetizando coisa ruim para mim. Aí eu não sabia, enfim. Aí ele falou o seguinte, olha só, em uma semana vai acontecer uma coisa de novo contigo. Aí eu falei, tá repreendido, e sai para lá. Aí beleza, dito e feito. Uma semana se completou, na mesma rua, subindo, e eu achava que, pô, dirijo pra caraca e tal, nunca vou bater. E, pra lá, subindo, meu vidro, de manhã, o vidro ficou tudo embaçado, o sol batia refletindo no meu vidro. Não consegui ver nada na frente, bati na traseira de uma Kombi. E agora, para falar pro meu pai, indo trabalhar de novo cedinho, Jesus, tem misericórdia. Completando uma semana, bati de novo. Eu falei, caraca, meu Deus do céu, não é possível. Liguei pro meu pai, falei, pô, pai, aconteceu um negócio aqui, bati de carro de novo. Jesus. Aí ele falou, aí ele ficou nervoso, falou um monte de coisa. Não, 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 calma aí que eu vou aí ver. Enfim, aí ele foi lá, depois fui pro trabalho, enfim, acertamos o carro, show de bola. Aí eu cheguei, contei de novo isso aí, perguntaram se eu estava bem, enfim. O mesmo rapaz chegou para mim e falou assim, ó, você sabe o que está acontecendo contigo, né? E ele não é cristão. Só para lembrar, ele faz negócio para ter noção, negócio de bruxaria, sei lá. Aí, pô, o cara vai falar um negócio desse. Aí ele falou assim, ó, só, tu sabe que teu lugar não é aí, né, cara? Você sabe que você não é aí. Deixa eu te falar, por que você não procura uma igreja? Aí eu falei, igreja? Que igreja? Eu joguei um verde e falei, porra, ir pra católica? Não, não sei. Sei lá, vai pra assembleia, alguma coisa assim. Você sabe que tem uma coisa que não tá te deixando. Você sai, vai pra esse lugar e você sabe que você não é de lá, você não se sente normal. Aí eu falei, tá bom, aí enfim. Uma semana depois, Jesus, tem misericórdia. Uma semana depois, eu no meio de uma palestra, falei pra minha mãe assim, ó, mãe, estou numa palestra da faculdade. Só. Aí, pô, tô lá e tal, tô conversando com a Nayara vai me matar, mas tô conversando na época eu não namorava, né, mas fazer o quê? Tava conversando com a minazinha, aí, pá, acabou a palestra mais cedo. Nayara, ela Que na eu época que fiz? ele não te namorava, por favor, Nayara. Aí, pô, acabou a palestra mais cedo, tinha 2 horas para poder ir e voltar. Beleza, eu falei, quer saber? Vou se largando o aço. Ah, mãe, escuta bem, tá? Não tô mentindo. Aí
saí da faculdade, cheguei lá no sinal ali do Açaí. Um cara bateu do lado de um carro na minha frente. Aí eu falei, ih, tá maluco? Ih, vou meter o pé. Peguei, cortei e saí correndo, saí voado. Aí eu fui voado de Cabo Frio, cortei por Búzios. Aí eu cheguei em Unamar, falei assim, cara, tô com medo de acontecer alguma coisa. Eu vou devagar. Aí eu fui devagar, porque tinha radar também pra caraca lá. Aí, se eu não me engano, saindo de Unamar, chegando na Rio das Ostras, mais um acidente. Aí eu falei, foi 2 carros que bateram de frente. A frente acabou toda. Aí eu falei, cara, que isso, cara? Hoje tá várias batidas. Jesus. Aí eu continuei indo, teimoso, né? Teimoso como que a gente é, né? Fui, chegando lá perto, fiz tudo certo. Fui atravessar a rodovia. Começou a chover do nada. Escuro, meu ouvido era escuro. Olhei para a esquerda, um caminhão parou, não tinha mais ninguém atrás. Olhei para a direita, não via nada, nada. Só vi um farol lá embaixo que parecia que, enfim. Aí eu falei, quer saber? Vou agora. Cruzei a rodovia. Quando cheguei quase acabando a rodovia, só escuto a buzina. O cara buzinando, farol alto. Aí eu atravessei a rodovia, bati com ele no acostamento. Aí eu falei, cara, o que eu vou fazer agora? Tô longe pra caraca da minha casa. Jesus amado, o que eu vou fazer na minha vida? Aí é sempre assim. Ficamos com medo. Falei pro meu pai, pai, bati de novo. Deus, eu não quero mais saber de carro, eu não quero mais saber de carro. Tem misericórdia, tira isso daí da minha vida, eu não quero mais, não quero mais. Eu vou largar meu emprego, não aguento, não tô aguentando. Tudo tá acontecendo na minha vida. Aí, enfim, resolvi tudo, voltei. Meu pai falou pra caralho quando cheguei em casa. Chorei demais porque eu gosto muito de carro e meu carro tava todo acabado. Aí depois da discussão lá, eu tava no meu quarto chorando, minha mãe chegou e falou, você sabe por que tá acontecendo isso contigo, né? Aí eu falei, mãe, sei. Aí ela, e aí, vai voltar quando para Deus? Aí eu falei, eu tenho que voltar mesmo. Aí eu falei, mãe, eu vou voltar. Aí ela orou por mim, aceitei a Deus, fui no próximo culto, me ajoelhei lá, chorei, porque a única coisa que eu podia fazer, a única oportunidade que eu tinha era isso. Se eu não aceitasse essa oportunidade, provavelmente eu poderia bater de novo. E eu pensei, Deus ainda foi fiel na minha vida, porque foi um carro que bateu em mim. Se imagine se fosse um caminhão que batesse. Será que eu estaria aqui hoje contando É essa história? verdade. Será que eu teria ainda de novo uma outra oportunidade? E é essa a mensagem que eu queria deixar para os irmãos. Glória a Deus, Gabriel, glória a Deus que você atendeu o chamado e voltou correndo para Jesus, né? Porque agora Ele está contigo, Ele está te guardando, né? Nós temos as adversidades, as tribulações da vida, mas com Jesus a gente supera todas elas e somos mais do que vencedores por Cristo Jesus. Eu quero saber aqui se o Eleazar está na live ainda. Se o Eleazar estiver na live, pode fazer um sinalzinho aí para mim, me dar um alô. Eleazar está ouvindo? Tá? Tá Não? fugido, tá fugido. Cadê o meu irmão? Meu irmão Eleazar está aí, glória a Deus. Mano, você vai ser o preletor da próxima live, tá bom? Você aceita esse desafio? Glória a Deus. Eleazar, glória a Deus. Ó, eu quero, Só Eleazar, que apertar o você que vai. microfone, mano, tá aí, na sua frente. Aciona o microfone para a gente poder te ouvir. Microfonezinho que está